Maravilha, queridos e amados irmãos e amigos que acompanham este perfil, bem como os conteúdos que aqui tenho postado. A pastor Adilson aqui, responsável por este perfil, e na noite deste dia eu vou estar compartilhando com você um pouco mais do conhecimento que tenho adquirido dentro do mercado de afiliados. Eu venho em uma série de lives, na verdade, em uma série de 3 lives. A primeira live da série foi a importância de construir uma lista qualificada. Eu expliquei nessa live como construir essa lista, de que forma a gente pode fazer isso. A segunda, eu falei sobre o produto. Como escolher um bom produto, como se especializar nesse produto. Eu falei de uma forma bem detalhada na segunda live. E hoje, nessa sequência de 3 lives, eu quero falar sobre este pilar, que é tão importante quanto os outros, que é o método. Por que é importante ter método? O método faz diferença em quais aspectos dentro dessa atividade de empreendimento digital. Na verdade, não só para empreendimento digital. Pense comigo, eu estou falando método, mas a gente pode também colocar como fórmula. Nós podemos colocar como passo a passo. Nós podemos também chamar isso de aquilo que você pode repetir e saber ter a probabilidade de acerto muito maior. Então, se você tem interesse, se você está namorando, como eu tenho dito, o mercado de afiliados, se você está buscando uma oportunidade sem esquema, sem letra miúda. Adilson, já fui enganado, eu já fui enganada. Pois bem, eu coloco a minha cara e eu coloco a minha pessoa, o meu caráter, a minha índole diante de vocês, né? Aparecendo, sempre que possível, colocando conteúdos aqui, porque eu quero construir, não uma casa de barro, eu quero construir um prédio, eu não quero estar fazendo ou ensinando você simplesmente carregar balde, porque a sociedade, o sistema, ensina a gente a carregar balde. Eu quero mostrar para você, e estou fazendo também desta mesma forma, construir um aqueduto. Construir um aqueduto leva mais tempo, mas depois dele pronto, a água corre infinitamente. Aí é uma escolha de cada um de nós. Então, se você quer aprender como fazer, como trabalhar da maneira certa, de como agir dentro desse mercado, e já vou te dizendo, aqui não tem nada fácil, né? Assim, relativamente, se eu falar para você, Adilson, eu entro hoje e amanhã eu consigo fazer 50 mil reais, eu vou te dizer, não consegue, tá bom? É importante, mas a médio, a longo prazo, isso é possível de forma íntegra? Aí eu te digo, é possível sim, e é o que eu estou buscando e ensinando também neste perfil, tá bom? Pois bem, se você ainda não me conhece, sou Adilson, sou pastor, sou evangélico e responsável por este perfil. Dentro do mercado de afiliados, eu trabalho, eu atuo como estrategista, tá certo? Ensinando, mostrando como você deve proceder dentro desse mercado. E como já disse, aqui dentro desse perfil, eu tenho infinitos não, mas inúmeros conteúdos que, se você prestar bem atenção, se você anotar, se você colocar em prática, é bem provável que você já tenha algum resultado que mostre para você que isso é possível. Talvez você diga assim, mas para mim não é possível. E eu te pergunto, por que não é possível? Se você entrar numa escola, como nós entramos um dia,
sem saber ler, escrever, e a professora foi usando um passo a passo, um método, uma fórmula de educação didática, e através dessa fórmula a maioria de nós aprende, por que você não pode aprender e se educar dentro desse mercado? Porque tem muita gente ainda que é analfabeto digital. E eu quero aqui poder contribuir no aprendizado desse mercado que tem uma escalabilidade muito grande. Então vamos comigo? Vem comigo dentro desse conteúdo. Quero pedir perdão a você, não tenho ainda um estúdio, acústico que isole o som. Estou aqui na minha igreja, onde sou pastor, onde congrego, no Rio de Janeiro, e quero compartilhar dentro daquilo que posso nesse exato momento. E é importante que vocês que me acompanham vejam a minha realidade, sem esconder, sem mostrar uma vida de Instagram que não é verdadeira, porque assim vocês vão poder acompanhar também um progresso futuro, tá bom? Então vem comigo, vamos falar na noite deste dia sobre a importância do método. Por que é importante? Tá bom? Então nós vamos começar falando sobre esse tema de grande relevância. Você sabe por que muita gente desiste precocemente desse mercado? Muita gente desiste de forma rápida. E eu vou assim, se você me acompanha, você já viu eu dizer, já ouviu ou já viu eu dizer isso em outras lives. Não foi através do Fórmula Enriquecendo Online que eu conheci, que eu entrei o meu primeiro contato com o mercado digital. Não foi. Foi através de um outro curso, e eu me frustrei neste outro curso. Aí talvez você diga assim, mas Adilson, ele funcionava? Funcionava. Mas por que você frustrou então, se ele funcionava? Porque quando a gente entra, nós entramos com muita perspectiva e pouco conhecimento. Com muita perspectiva e pouca mentalidade. E você ter perspectiva demais e mentalidade aqui é você entender que neste trajeto, neste caminho, você vai ter intempéries, dificuldades, barreira, e foi o que aconteceu. Eu fui bloqueado na época por uma rede social, por ter feito postagens em larga escala, coisa que eu não tinha feito até o presente momento. E aí esse bloqueio me trouxe frustração, e não era culpa do curso, porque o curso, ele não tem nenhum curso de marketing digital. Acabou de entrar aí a minha gatinha. Nenhum curso de marketing, seja ele qual for, ele vai impedir você de ser bloqueado no Instagram, Facebook, seja lá qual for. Por que não, Adilson? Porque estas regras, ela independe de qualquer curso. É a plataforma que determina. Então, por eu não ter maturidade suficiente, eu me frustrei. Então, muita gente se frustra por conta disso, mas muita gente que começa a navegar no digital e ele pensa assim, eu vou tentar. E aí começa, só que ele tenta ou ela tenta de improviso, e o improviso, ele muitas vezes leva ao insucesso, ou seja, a não ter resultado. Então é importante, o sucesso, ele vem quando a gente segue. E nós, como seres humanos, temos ou somos tentados a não seguir um método. Mas quando a gente segue esse método sendo comprovado, ele vai a longo e a médio prazo trazer resultado
para as nossas vidas, tá bom? Então, o sucesso vem quando nós seguimos um método comprovado, sem adivinhar, ok? Sem querer adivinhar o caminho. Porque se você ou eu quisermos adivinhar o caminho, vai ficar mais demorado, vai ter mais custo de energia, de tempo e às vezes até mesmo de dinheiro. Então, é importante você saber disso. Sem método, na grande maioria das vezes, não há o resultado que você quer. Aí talvez você diga assim, mas Adilson, eu conheço uma pessoa que não tem nenhum curso, que não comprou nenhum curso e teve resultado. Só que tem um porém. Até pode acontecer algum resultado, mas não tem, ou pelo menos será mais difícil haver uma consistência, porque você tendo fundamentos, eu já acho que eu já falei em outras lives aqui que eu sou amante, apaixonado por bateria. E um dia eu fui tocar em outra igreja onde a gente estava, em outro imóvel, e eu fui tocar um hino junto com meu irmão, com os jovens aqui, e eu fiquei perdido. E a partir daquele dia, eu decidi que eu iria melhorar a minha tocada na bateria. E aí eu fui navegar dentro da internet, buscando conteúdos, e descobri que bateria tem fundamentos. Se você não sabe os fundamentos, você não consegue ter progresso. Daí eu descobri por que eu não consegui aquela tocada daquele hino, que nem era difícil, tá? Nem era difícil, era o hino do Diante do Trono, Me Ama. Então, é importante, quando você tem método, você tem a probabilidade maior, seguindo ele, de ter resultado, ok? O que é método, Dilson? Bom, já expliquei, já até citei isso. Método é um mapa. Método é a fórmula de você repetir ações estratégicas com ferramentas de forma coordenadas. O que eu faço quando? Por que eu faço quando? Tá? Você vai aprender o que, quando e como. O método ele te dá essa direção. O que eu faço, como eu faço e quando eu faço. Daí a importância de um método, tá? Aí eu pergunto para você, o que é interessante? Imagine que você queira chegar em um determinado lugar e você tem duas opções. A primeira, você andar por um caminho que já está pronto, pavimentado, que você vai saber onde e quando, de que maneira você vai chegar por naquele destino, por um caminho que já está pronto. Ou você escolhe, não, eu decido que eu mesmo vou abrir o caminho, vou pavimentar o caminho e vou preparar ele. O que é mais inteligente na sua visão? Andar por um caminho pavimentado, que será muito mais rápido, ou você abrir o próprio caminho, intuindo, achando e tentando adivinhar como se constrói esse caminho? Eu acho que a resposta mais inteligente é você andar por um caminho pelo qual você já está preparado. Então, é mais inteligente, vou repetir, é mais inteligente você andar por um caminho que já está pronto do que você andar ou construir o seu próprio caminho da maneira que você acha. Isso é a diferença de ter método e de tentar adivinhar. É importante que você saiba disso, tá bom? Como já disse, você prefere abrir caminho ou andar em um caminho já pronto, ok?
Por que um método é importante? Entre outras coisas, ele encurta o espaço de tempo para o devido resultado. Bom, se eu já tenho um caminho, se eu já tenho um método, eu consigo chegar mais rápido no destino, de forma menos dolorosa, gastando menos energia do que eu tentar fazer com as minhas próprias forças, achando que vou fazer da maneira certa. Eu entendo que método tem essa importância. Eu prefiro, por exemplo, usar um método, porque aí eu encurto o caminho. Ou seja, eu consigo chegar mais rápido, tá bom? Aprender ou intuir. O método, escute bem, a importância do método, ela se dá, entre outras coisas, que você vai deixar de intuir. O que é intuir, Adilson? É achar que você fazendo de uma determinada forma, você vai conseguir ter o resultado. Vou te dar um exemplo aqui. Normalmente, quando você, pelo menos é assim dentro do Fórmula Enriquecendo Online, nos primeiros módulos, você vai ter uma sequência. Você conhece quem é o produtor, você vai abrir uma conta dentro de uma plataforma ou dentro das plataformas digitais, ok? Você vai ser ensinado a se afiliar a um produto. Olha o passo a passo. Você vai entender, inclusive a última live, né? No caso a segunda, foi explicando sobre o produto. Você vai conhecer, buscar conhecer, construir uma lista qualificada. O que é lista qualificada, Dilson? São pessoas que já foram aquecidas através do conteúdo em relação ao que você está ensinando, ao que você está prometendo, a transformação. É importante o afiliado saber que ele não vende curso, ele promove transformação. É diferente. Ah, eu vendo curso. Quando a gente usa, Adilson, mas não é curso? Ok, mas eu estou mostrando para você uma forma, uma metodologia, uma estratégia de você, ao invés de mostrar, como eu já sempre ouço, a barriga, a abdominal, ok? Propriamente dito, para você mostrar o resultado, aquilo que a pessoa deseja. Ninguém, quando compra alguma coisa, ele vai comprar o produto ou o serviço propriamente dito. Ele compra o benefício, a satisfação, o resultado que aquilo proporciona. Então, você que é afiliado ou você que está pretendendo empreender através da internet, você precisa saber disso, que você deve, e isso leva um certo tempo, né? A gente precisa de um tempo para ter esse treinamento. Então, isso está dentro, quando você entra para uma metodologia, quando você tem um método nas mãos, normalmente ele vai te trazer esse passo a passo, ok? Porque é importante, porque ele acelera. E um bom método, escute bem, um bom método, ele vai te ensinar mentalidade. É o que eu acabei de falar no início. Mentalidade é a construção que você vai precisar ter em relação a algumas... E às vezes a nossa mentalidade, e isso é normal, tá? Você entra no digital, no mercado, com uma cabeça. Você vai receber educação, você vai receber instrução com respeito ao treinamento que você está, a metodologia que você faz parte. E aquilo vai formar
a sua forma, né? Vai dar forma à sua maneira de agir, a sua maneira de pensar em relação, por exemplo, como é que eu vou fazer um determinado conteúdo, né? Como é que eu vou chamar a atenção das pessoas interessadas para aquilo que eu tenho para oferecer. Então, a mentalidade, inclusive, a mentalidade dentro do Fórmula Enriquecendo Online, é uma das coisas que o Tom Dimas trabalha. Falando sobre, inclusive o nome deste módulo é Mentalidade Milionária. Porque o que acontece, gente? Escute bem, que eu vou explicar para vocês aqui agora. O conteúdo, aquilo que eu falo, eu já disse isso, aquilo que eu ensino aqui não é para milionário. Não é. Entende? O que eu ensino aqui é renda extra a princípio. E renda extra serve para quem? Renda extra serve para pais, para mães de família, ou mesmo para pessoas que estão buscando uma renda para complementar a sua renda que você trabalha, o seu salário, ok? A princípio. Então, a pessoa, ela não entra, acabou de entrar aí agora, acho que é Sueli, se eu não me engano é Sueli. Se for você mesmo, Sueli, dá um salve aí, para que eu possa... colocou eu, Sueli Batista, acho que é isso mesmo. Sueli eu conheço desde a nossa mocidade, Força de Israel, não é isso, Sueli? Então, como eu estava dizendo sobre mentalidade, o que um método bom, ele vai te trazer como benefício. Então, quando a gente entra, nós não entramos com uma mentalidade de alguém que conhece o digital, porque é algo novo. Então, a paz do Senhor, minha irmã, é ela mesma. Deus abençoe, seja muito bem-vinda, Sueli. Você está pegando aí, como a gente costuma dizer, o bonde andando, né? A live já começou. Eu estou falando hoje sobre a importância, Sueli, de ter uma metodologia. O que é uma metodologia? Eu estou falando de um curso, estou falando de um treinamento que ensina você como, quando e onde fazer, trabalhar, planejar os seus conteúdos, tá bom? Então, o assunto basicamente é sobre isso, a importância de um método. Como é que eu aprendo a alfabetizar, né? Como é que eu aprendo a cantar de forma certa? Como é que eu aprendo a tocar bateria? Meu Deus, baixo, violão, guitarra, né? Existem fundamentos para isso. Como é que eu construo uma casa? Se eu quero construir um prédio, a fundação, os fundamentos desse prédio será um. Se é uma casa, o fundamento será outro. Então, a metodologia, ela te dá entendimento do que fazer, como fazer e quando fazer, tá bom? Então, vamos lá, mentalidade. Então, você vai formar a sua mentalidade. O que um bom método também tem? Ele vai te ensinar estratégias, tá? E o que eu chamo, né? Não foi eu que inventei, tá? Porque o marketing digital não foi pastor Adilson que inventou, não. Quando eu cheguei aqui, o marketing já existia. E o digital, né, nasceu há algumas décadas atrás. Então, é o seguinte, as estratégias, elas são as maneiras, as formas de como você vai, entre outras coisas, chamar a atenção de alguém. Quando eu digo nos meus conteúdos que um afiliado, para se tornar um afiliado, ele não precisa assinar contrato. Viu, Sueli? Eu tenho que fazer um contrato com o dono do curso ou o dono do produto. Ele nem precisa e nem quer. Sim, não é que não quer porque não liga para você, não. Que não há necessidade dele saber exatamente. É interessante ele saber, mas não precisa. Você não precisa assinar contrato. Adilson, eu não vendi durante um mês o curso. Eu tenho que pagar o dono do curso por eu não ter vendido?
Não precisa. Para eu me afiliar, Adilson, eu pago quanto? Zero. A afiliação de qualquer produto, de qualquer curso, ela é 0,800. Quando eu estou dizendo isso, isso é uma estratégia. Eu estou dizendo para você que eu estou usando uma estratégia. Por que eu estou dizendo? Porque eu quero transparência naquilo que eu faço. É uma forma estratégica. Porque se eu não explicar o benefício, não gera desejo, atratividade. Eu não mostro o benefício, eu não gero interesse. Para que eu vou querer uma coisa que não tem benefício nenhum? Ninguém quer. Nós somos inteligentes. Você entende? E o marketing, ele trabalha com esse tipo de comunicação. A gente tem que falar com a inteligência da pessoa. Obviamente. Então, estratégia, e aqui eu citei uma. Adilson, quantas existem? Não sei. Inúmeras. Dezenas. Muitas delas, tá bom? Dentro de cada mercado, de uma forma, mas no digital existem muitas delas que são genéricas, generalizadas, elas são as mesmas, de repente com uma forma um pouco mais diferente de apresentar, mas, por exemplo, Adilson, você poderia destacar uma estratégia de apresentação que seria muito poderosa? Te apresento. Prova. O que é prova dentro do digital? Prova é quando você diz assim, olha, vou dar um exemplo para você. Ó, essa caneta, deixa eu ver aqui se eu consigo enxergar aqui. É uma... Consigo não, gente. Enfim. É uma 07, uma caneta 07. Aí, quando eu digo para você assim, olha, essa caneta te proporciona uma escrita perfeita. Você não precisa se preocupar porque ela vai te dar estabilidade na hora que você está escrevendo. Quer ver? Aí eu vou lá e mostro para você escrevendo e que essa caneta ela realmente tem essa estabilidade. E eu digo aqui, ó, você que está aqui agora, escreve. Aí eu pergunto, o que você acha? A pessoa vai dizer, exatamente tem. Passa para outra. Eu estou provando que aquilo que eu estou dizendo é verdade. Então, prova dentro desse universo da metodologia, ela é de suma importância. Quando você apresenta a prova, você vai despertar na cabeça da pessoa credibilidade diante daquilo que você está falando. E é importante, escute bem, existem, Adilson, pessoas que apresentam provas falsas? Obviamente, sempre vai ter. Não foi o digital que inventou os trapaceiros, os trambiqueiros, não, tá? Não foi. O trambique, ele é antigo, ele é velho. As pessoas que de mau caráter, elas usam a internet por conta da escala, do alcance, né? Mas, quando essa prova, ela é verdadeira, sabe o que acontece com a vida de quem? Com a marca de quem faz isso? Vai ser uma marca forte. Se você apresenta uma metodologia que ela realmente traz confirmação daquilo que promete, isso gera confiança. Por isso que é importante ter método. Outra coisa que um bom método, ele apresenta, Deus. Diga aí, ferramentas. A estratégia, ela está dentro da capacidade de comunicação para transmitir a mensagem que você quer. A estratégia, ela está dentro disso. Eu falei agora sobre prova, tá certo? Quando você, por exemplo, você coloca isso de forma orgânica, o que seria de forma orgânica, Dilson? Quando você faz essa postagem, quando você escreve o texto e simplesmente posta no seu Insta, no seu TikTok, no seu Facebook,
Isso é uma forma orgânica de se fazer. Quando você usa as ferramentas destas plataformas, você tem um alcance, não vou dizer ilimitado, porque também não seria coerente eu dizer ilimitado, mas esse alcance, o que é que determina ele, Adilson? O investimento feito na ferramenta. As ferramentas, elas dão probabilidade de escala, de subir, de crescer. Então, um bom método, ele também, inevitavelmente, ele precisa ter ferramenta. O que mais, Edilson, um bom método precisa ter? Ele precisa ter uma execução. Ele precisa ter uma execução. E ele precisa ter acompanhamento. Tá bom? Assim, gente, eu estou sendo bastante transparente com vocês. Eu sou representante de um método, estrategista, dentro desse mercado de afiliados. Eu digo aqui para vocês abertamente, né? Eu vendo conhecimento de outras pessoas. Então, eu vou falar de quê? Adilson, eu não quero ouvir. Bom, não deve acompanhar os meus conteúdos, tá bom? Então, por que o Fórmula Enriquecendo Online tem diferença de outros produtos, de outras metodologias? Por exemplo, um bom método, ele precisa ter um bom suporte. E o que eu chamaria de bom suporte? Pessoas que conhecem o método e que têm capacidade para te instruir sobre dúvidas que vão aparecer no caminho. Porque, dizer para você que mesmo com o método não tem dúvida, seria mentir. Por que a dúvida existe, Edilson? Porque se você está pegando algo novo, algo que você não conhece ainda, em algum momento o seu cérebro ele vai travar. Isso aqui é difícil. Eu não sei isso. Eu li isso daqui, eu vi isso daqui, eu ouvi isso várias vezes e não entendi. Aí o que vai acontecer? Quando há um suporte qualificado e remunerado, porque suporte de favor, as pessoas elas vão explicar uma hora e outra não. Mas dentro do Fórmula Enriquecendo Online, os administradores que estão dentro dos grupos, eles são pagos, eles são funcionários, eles trabalham para aquilo, eles não fazem aquilo simplesmente por favor. Está fazendo um favor ao Tom? Não, eles estão trabalhando. E esse acompanhamento, a execução que vai gerar a dúvida, é importante saber disso. E tendo o acompanhamento, você vai ter mais probabilidade de acerto mais rápido, tá bom? Então, isso é importante. A estrutura de um bom passo a passo. Escute bem, ele precisa ter clareza. O que eu chamo de clareza? Clareza é saber o que fazer. Mas Adilson, você disse que vai ter dúvida. Yes, vai ter dúvida. Mas aí, e não é todo mundo que vai ter a mesma dúvida sobre o mesmo assunto. Eu vou ter dúvida sobre uma coisa, você provavelmente vai ter dúvida sobre outra, mas o método que é bom, ele vai ter clareza. Ou seja, o dono, o professor ali, o expert ali, ele vai ter o cuidado de ser mais claro possível. Quando eu digo para você que, entre outras coisas, Adilson, eu entrei no Fórmula Enriquecendo Online, pronto. Aí eu já vendi logo? Não, filho. Você vai ter os módulos de preparação. E o que eu chamo de preparação? WhatsApp, criação de grupo,
vai ferramentar o teu Instagram, tá bom? Você vai aprender comunicação persuasiva. E aqui é um passo a passo. Você vai aprender isso. Porque imagine bem, você entregando fazendo aleatoriamente, faz uma campanha no Facebook, Instagram, seja lá o que for, um impulsionamento. E aí, Adilson, para onde é que eu envio? Primeiro você tem que saber manusear o seu WhatsApp. Qual o WhatsApp, Adilson? O Manager ou o Business? O Business. Ah, mas eu tenho só o Manager. O Message, perdão. Não pode. Por que não pode? É regra de quem? Do Feu? Do Tom? Não. É regra do Instagram. É importante isso. Se você não tem o seu WhatsApp de negócios, de empresa, você não consegue vincular ele dentro da BM do Facebook. Lá dentro também do Google. Não consegue. Por que não consegue? Porque foi eles que determinaram. Eles que criaram esse conceito, essa regra. E se a gente não consegue, não aprende isso, você não consegue fazer a campanha. Tá bom? Gente, estamos caminhando para o final. Escute bem. O método precisa ter clareza. Ele precisa ter simplicidade. Fácil de entender. Ou o mais fácil possível. Como eu já disse, o que é novo, em algum momento a gente vai esbarrar com uma dúvida. Não entendi isso aqui, não estou compreendendo. E a importância de um método, tem aqui uma coisa que eu não tinha nem scriptado. O método, ele tem videoaulas gravadas, que dá à pessoa a possibilidade de voltar àquela aula toda ou aquele trecho para revisar novamente. Isso é uma outra vantagem que uma metodologia gravada tem. Então, é importante isso também. Então, vamos lá. Simplicidade, fácil de entender. Aplicabilidade. O que seria disso? A palavra é difícil, né? É poder colocar em prática hoje. Não tem como colocar todo o curso. Só se ele tiver 2 aulas, 3, 4. Mas nenhum curso bom vai ter só 4 aulas. Possível isso. Não existe isso, tá bom? Mas alguma coisa já é possível colocar em prática, tá bom? Então, uma boa metodologia, ele é aplicável, ele é fácil de colocar em prática e muitos deles, dependendo do tamanho, dependendo do que se trata, você consegue aplicar alguma coisa no mesmo dia. Isso é importante, tá bom? Então, estamos caminhando para o final, agora escute isso daqui. Método bom é aquele que até quem começa do zero consegue aplicar. E escute, a bem da verdade é o seguinte, a grande maioria de nós, quando entra no mercado de afiliados, ele entra do zero. A maioria, quase 100% das pessoas, tá bom? Então, o método bom é aquele que você, mesmo do zero, ele tem do zero ao avançado. Você aprende, por exemplo, no Feu, você aprende estratégias de tráfego orgânico, que é você mesmo que vai fazer, não vai pagar nada à plataforma, você mesmo faz, mas tem os módulos que são mais avançados. Aí eu te pergunto, imagina se você, antes de escrever, de aprender o alfabeto, formar sílabas, formar palavras e frases, imagina você fazer uma redação sem antes saber isso. Não vai rolar. Então, você primeiro aprende estratégias orgânicas, aí você vai passar para estratégias mais avançadas, e tem uma infinidade delas. Você vai
aprender a mexer na parte profissional do Facebook, do Google, entende? Para que você possa escalar. Por isso que eu digo a médio e longo prazo. Imagina você com 6, com 8 meses, conseguindo dobrar de valor o que você ganha no teu atual emprego. Porque a pergunta que eu sempre faço é: quando você consegue dobrar? Em que tempo, em que espaço de tempo você dobra o seu salário fazendo a mesma coisa? Não é promovendo, não. Ah, fui promovido. Aí é outra história. Fazendo, por exemplo, eu como padeiro, quando é que eu consigo, trabalhando de padeiro, se ganhar 5 mil reais fazendo a mesma coisa? Não é sendo encarregado, não, que aí encarregado vai ganhar mais. Padeiro, mexendo em massa, fazendo a produção, eu passo de 5 para 10 mil. É difícil. Muito. Fazendo a mesma coisa, muito difícil. Mas dentro do digital, Adilson, é possível? É possível. Você, mesmo trabalhando a médio e a longo prazo, dobrar o que você ganha no seu salário atual, vendendo, divulgando benefícios através do conhecimento de outras pessoas. Tá bom? Então é o seguinte, escute. A diferença entre quem tenta e quem vive do mercado digital é aquelas pessoas, são aqueles afiliados que seguem uma metodologia. Queridos, é impossível. Para tudo que você for fazer na vida, se você não tiver fundamento, se você não tiver conhecimento do processo, você não tem escala, crescimento, progresso de nada. Tá bom? Então, para você que chegou até aqui, que achou que essa aula é interessante, que essa live é interessante, eu quero te fazer um convite. Na verdade, eu quero te fazer uma oferta. E essa oferta, ela é gratuita. Eu quero te oferecer 4 aulas 100% gratuitas com o dono do Fórmula Enriquecendo Online. Adilson, essas aulas custam quanto para mim? 0,800. 100% gratuitas. O Tom Dimas Torres vai te explicar de uma forma mais visível, com slides, com videoaulas gravadas ali, como funciona de uma forma que eu não estou te explicando aqui agora, tá bom? Que ele usa a metodologia, ele vai te dar exemplos ali dentro deste mini curso que tem 4 aulas. É uma apresentação, é um fragmento daquilo que tem tudo dentro do Fórmula Enriquecendo Online. Queridos, queridas, eu quero agradecer a todos vocês. Então, quem quer ter êxito, quem quer ter resultado consistente e a médio e longo prazo, precisa de método. Se você quer, se você acha que você merece ter uma vida melhor para você, para os seus filhos, para a sua esposa, ou mesmo se você não é casado, não é casada, mas está buscando de forma íntegra. Adilson, qual o esquema? Não tem esquema. O que eu ensino aqui é educação dentro do mercado de afiliados, tá bom? Então, me chama nos comentários da live gravada, ou, se você preferir, pode me chamar diretamente no direct, que eu vou ter o imenso prazer de te atender. Gente, uma ótima sexta-feira para vocês, um ótimo final de semana. Fiquem com Deus, que a paz eterna de Cristo repouse sobre todos vocês. Tchau, tchau. Até o próximo conteúdo.